Olá amigos, eu hoje venho aqui fazer um vídeo relativamente curto, espero eu. Venho falar sobre o preenchimento personalizado, mais ou menos, digamos assim, neste caso no Orca. Acredito que isto possa ser utilizado também noutros slicers. No Super Slicer e no Prusa Slicer pode ser de certeza absoluta. No Cura não sei, porque já não trabalho com ele há muito tempo e na altura nunca utilizei esta funcionalidade, mas acredito que dê para fazer também. Basicamente, o que eu venho falar hoje, como já referi, é sobre infill, sobre o preenchimento das peças, com densidades personalizadas, onde é necessário mais infill do que aquele que geralmente se usa. Eu gosto de usar nas minhas peças muito pouco infill. Eu normalmente tenho 4 perímetros, tenho 6 layers na base e pronto, neste caso não é o mais perfeito para se mostrar isso, mas uso depois 5 no topo, e gosto de usar o infill à volta dos 4%, como se vê aqui neste caso é bastante espaçado, não é? Até para não gastar muito filamento, para a peça não ficar muito pesada, para não gastar material, por aí afora. Mas, como nós vemos aqui, à medida que a peça vai crescendo, depois aqui, neste ponto, vemos que o slicer está já a começar aqui a formar aquilo que vão ser aqui estas espécies de ramos neste ananás, e ele aqui está já a criá-los no ar, basicamente. Porquê? Porque não temos infill. O nosso infill é tão aberto que não nos dá a base de impressão ali, então ele vai começar a imprimir no ar e vai dar barraca, como é óbvio. Então, o que é que eu faço? Uso o tal infill localizado. Vou manter o meu infill aqui de 4% no corpo, não é? E aqui por baixo desta zona eu vou criar um infill mais denso. Por isso deixa lá pôr aqui. Ou seja, mais ou menos a partir aqui desta zona para cima eu vou intensificar o meu infill. Então vamos aqui a Prepare, com o nosso ananás aqui selecionado. Vamos aqui com o botão direito e vou adicionar um modifier, Add Modifier, adicionar um modificador. E o meu modificador neste caso pode ser um cilindro. Pronto. Vou pegar aqui no meu cilindro, vou ver isto de frente, vou andar com ele aqui mais ou menos para o centro, aqui para cima, vou metê-lo mais ou menos aqui no meio. É engraçado porque o Orca está a cintilar, mas é só quando tenho o OBS ligado. Pronto, vou meter aqui o meu modificador aqui nesta zona. Eu até o poderia eventualmente aumentar, não é? Se houvesse necessidade disso. Neste caso não tenho, vou deixá-lo mais ou menos assim. Deixa lá ver onde é que ele começa. Sim, começa ali. Ok, já. Vou começar com ele aqui assim, nesta zona, ou seja, dentro deste cilindro. Vamos modificar o quê? Vamos modificar aqui neste caso o Sparse Infill Density, a densidade do nosso infill. E aqui eu vou colocar 15%. Pronto, então no resto da peça temos um infill de 4%. Está aqui, um infill de 4%, e dentro deste cilindro, tudo o que tiver dentro deste cilindro vai ficar com um infill de 15%. Vamos fazer aqui o slice e vamos ver em corte no que é que isto resultou. Como vemos, partimos do infill de 4%. E ele aqui já começa a fazer um infill, neste caso de 15%. Podemos e neste caso até devemos
aumentar esta densidade, porque ainda assim vemos que há muita impressão a ser feita no ar. Por isso vou meter isto em 25%. E pronto, e já temos aqui um infill com uma boa densidade para dar uma boa base aqui a todas estas peças que começam agora a nascer nesta zona. E aqui, não sei se reparam, aqui onde deixa de haver infill é precisamente onde termina o tal cilindro. É precisamente ali que termina o cilindro e é ali que termina o infill. Pronto, basicamente é isto. Se por uma questão de peso, porque é óbvio que nesta peça em particular vamos ter muito mais peso no topo do que propriamente na base, não é? Isto pode causar alguma instabilidade na peça, ela poderá querer cair com mais facilidade do que seria normal. Então neste caso até podemos fazer um outro infill destes. Podíamos adicionar aqui outro modificador em cilindro. Neste eu vou aumentar aqui a base, vou diminuir a altura, certo? Vamos colocá-lo aqui na base. Deixa lá ver, está a apanhar a base toda. Ele não está precisamente ao meio, nem tem que estar, não precisa. Desde que a zona onde nós queremos atuar esteja dentro do cilindro, está bom. E podia dizer aqui, só para este modificador, que queria uma densidade de 30, para fazer aqui um infill muito mais denso, para criar lastro, para criar peso, não é? E para tentar equilibrar mais ou menos o centro de gravidade desta peça, para que ela não tenha muita tendência de cair ao mínimo toque. E agora que já está fatiado, vamos ver o resultado. Aqui, como sempre, o tal infill de 25% no topo, para criar base às nossas folhinhas, 4%, e na base este infill mais denso a criar peso. Portanto, estamos a ver, a peça nasce já com um infill muito denso, depois passa a um infill muito pouco denso, por aí fora, até lá acima, até ao ponto em que precisa novamente de um infill mais denso para dar aqui sustentação. Vou-vos mostrar aqui um outro caso. Neste caso é um gato low poly, com poucos polímeros. É um boneco que eu gosto bastante de imprimir. E neste boneco em particular, eu notava que aqui quando fazia o topo da cabeça, como não tinha base, não é? Para imprimir, ficava sempre aqui alguns defeitos e até mesmo em alguns casos alguns buracos na cabeça. E aqui no dorso, nesta base do dorso, em que a inclinação de impressão já começa a ser um bocadinho mais acentuada também, por vezes também notava algumas imperfeições, e então daí decidi aplicar. Desta vez foram os cubos, mas apliquei estes dois modifiers. Um modifier na cabeça para salvaguardar estas imperfeições que eu tinha aqui no topo, e este modifier aqui no dorso para ajudar a construir aqui esta parede inclinada. Neste caso eu tenho um infill de 20%, neste aqui de 25%, e o gato em si está com 4%. E o resultado
é este que a gente pode ver aqui. Por isso o gato cresce com um preenchimento interior só de 4%, e a partir daqui é onde começa o modificador, o manipulador. Vou até aproximar aqui um bocadinho mais. Aqui começa o manipulador e veja-se como ele começa a construir aquela zona, só aquela zona onde estava o cubo, com infill mais denso, que vai entretanto suportando esta construção que vai crescendo aqui, inclinada, de forma que as imperfeições, e principalmente aqui neste ponto, daqui até aqui era a zona mais crítica. Agora, lá está, se o vosso ponto, ou o ponto onde vocês querem ter o vosso infill um pouco mais denso for mais ou menos aqui, eu aconselho a que comecem a construir infill mais denso, uns 3, 4 milímetros mais abaixo, que é para ele, ao longo da impressão, ir tendo base para ficar bem sustentado, para que quando chegar ao ponto onde é preciso mesmo estar bom, esteja mesmo bom. Como por exemplo aqui na cabeça, onde eu preciso é só aqui, não é? Aqui nesta zona, para me dar sustentação a todo este tapete aqui abaixo das layers, mas eu já estou a começar o infill aqui em baixo. Até podia começá-lo um pouco mais acima, podia começá-lo eventualmente aqui assim, para quando chegar aqui à zona onde é mesmo necessário, ele já estar bem consolidado e não ter hipótese de falha. Por isso, ele começa a ser necessário aqui, eu podia muito bem pô-lo só a partir daqui. Bom, neste caso está ali a partir daquele ponto, também não é grave, não vai gastar assim tanto filamento quanto isso. Por isso, no vídeo de hoje era só isto que eu queria partilhar convosco. Espero que tenha sido útil. Esta forma de personalizar ou de localizar infills mais ou menos densos nas peças, eu acho que é muito útil, não só neste tipo assim de peças de bonecos, como mesmo inclusivamente peças funcionais. Pode-nos ajudar muito a fortalecer mais esta zona ou mais aquela zona, e evitar assim que se gaste filamento desnecessário com um infill super denso em toda a zona da peça. Assim podemos ter um infill bastante espaçado onde não é necessário, e um infill um bocadinho mais fechado em zonas mais críticas e que requerem um pouco mais de apoio. Espero que tenham gostado. Sim, deem um like, subscrevam o canal, apoiem este canal e ajudem a crescer. Muito obrigado e até ao próximo. Tchau!